Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que todos os irmãos e irmãs estejam bem. E é um prazer tê-lo aqui conosco neste culto evangelístico. Peço que neste momento, vocês em suas residências, nós possamos juntos, na verdade, curvar as nossas cabeças e agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida que Ele tem nos dado. Oremos essa oração de gratidão. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, pelo cuidado, pelo carinho que tem tido por nós, pelo cuidado com os nossos familiares também. Obrigado pela tua graça, pelo teu infinito amor. Nós não somos merecedores de nenhuma das tuas benevolências, mas o Senhor nos constrange por meio do teu amor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus eu oro. E juntamente com a tua igreja agradeço. Amém. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos virtualmente, por mais que não conseguimos fazê-lo presencialmente, mas estamos separando aqui um tempo para cultuarmos ao Senhor e para receber dele a instrução pela palavra dele. E sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Eu quero fazer uma leitura e peço que os irmãos apenas acompanhem e se atentem nessa leitura. 2 Reis, capítulo 22. Eu vou estar lendo do versículo 8 ao versículo 11, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o sumo sacerdote Wilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Wilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Wilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Meus irmãos, essas passagens que acabo de ler, nós pensaremos um pouquinho a respeito sobre, na temática de um reavivamento espiritual através e por meio da Escritura, da Palavra de Deus. E eu quero orar nesse momento pedindo ao Senhor a orientação do seu Santo Espírito, para que nós possamos ter bom proveito no meditar desta palavra. Senhor, eu estou em tua presença e mais uma vez reconhecendo que tu és grande, tu és forte e tu és poderoso. Eu sou pequeno, sou fraco e não há poder e justiça alguma em mim, mas eu me coloco na tua dependência, em tua total dependência. Eis-me aqui, Senhor, fale conosco por meio da tua palavra. E mais uma vez eu peço, Senhor, fale com a tua igreja através deste instrumento que é a minha vida. Eis-me aqui, ó Deus, inteiramente ao teu dispor. Fale conosco, que a tua palavra ache guarita aos nossos corações. Amém. Esse texto, esses versículos que eu li anteriormente, é muito interessante porque aqui se trata do reinado do rei Josias. Josias, ele foi um filho bom de um rei mau, Manassés, um rei mau, gerou a Amon, e logo em seguida temos Josias. E esses reis anteriores não fizeram o que era certo aos olhos do Senhor, desagradaram ao Senhor, entristeceram ao Santo de Israel. E juntamente com essa desobediência veio várias práticas também de idolatria e tantas outras coisas que entristeceram o coração de Deus.
O pecado, ele fere a Deus. O pecado, ele entristece ao Senhor, melhor dizendo. Deus é santo. E isto, o ferir que eu me refiro aqui é o ato, humanamente falando, de entristecer. Porque ele é um Deus santo, um Deus que exige do seu povo que ande em santidade. Nós vemos, né, o nosso irmão Gessé, um tempo atrás, fez a exposição da Epístola de Pedro, né, na carta de Pedro, e lá nós temos, né, a ênfase dada: sede santos, porque eu sou santo. E o Senhor não aceita menos do que isso, a santidade do seu povo, a santificação no caminhar do seu povo. E aqui, antes de Josias, o povo de Israel estava num declínio até o presente momento do reinado do rei Josias. E o mais interessante, e é o que eu quero abordar aqui com os irmãos, é o que o distanciamento da palavra de Deus causa e o que a proximidade com a palavra de Deus gera. E eu quero falar com os irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para tão grande e importante prática da meditação da palavra. Nós vivemos em um tempo de fato, analfabetismo bíblico. Pessoas que dizem que entendem, que dizem que compreendem, interpretando a Bíblia do seu próprio jeito, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor e usando como escudo a Bíblia. É triste ver como as coisas têm rumado, né? No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, precisamente, Deus ele vai se pôr e falar que está tendo nojo, agonia do culto que o povo tem oferecido, que está tendo nojo e repulsa das festas que o povo ali estão festejando, festas essas instituídas pelo próprio Deus. Mas, com o coração distante, o povo começa a fazer as coisas e desagradar ao Senhor. Hoje, infelizmente, estamos vendo inversão de valores. Pessoas já não fazem mais distinção do que é santo, do que é profano. As pessoas já não têm mais esse discernimento do que pode e o que não pode um servo do Senhor. Cosmovisão cristã é um tema muito interessante para a atualidade, porque ela nos realça a visão sobre a nossa perspectiva, como olhamos o mundo pela ótica bíblica, pela ótica cristã. E eu quero começar, meus irmãos, falando sobre o distanciamento da palavra de Deus e as suas causas. Primeiro, o distanciamento da palavra de Deus gera incredulidade. Outrora o povo de Israel viu as mãos do Senhor por meio de muitos milagres, prodígios e até maravilhas, mas a sua distração, o seu distanciamento da palavra de Deus lhes trouxeram um certo ceticismo, incredulidade, porque assim como no livro da lei, que foi ali dado ao povo judeu, tinha ali toda uma retórica referente às bênçãos de quem seguia, também tinha a ira de Deus e as maldições para aqueles que não a seguiam. Nós temos o exemplo do rei Salomão, quando ele em sonho tem a revelação do próprio Deus, dando a ele a opção de escolha, o que ele queria. Ele pede então entendimento, sabedoria para entrar e para sair. Numa outra visão, o Senhor fala assim: olha, enquanto o povo estiver atento à minha lei, com os olhos em minha lei, também os meus olhos e ouvidos estarão atentos às orações feitas neste templo. Mas a partir do momento que o povo se apartar da minha lei, não der mais ouvidos à minha lei, também não mais os ouvirei. E mais uma vez eu digo, Deus é ruim? Deus não é ruim, Ele é todo bondoso. E Ele mesmo é quem diz: os meus olhos não estão tapados, meus olhos não estão fechados, meus ouvidos não estão agravados, as minhas mãos não estão encolhidas, para que não possa abençoar. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. O pecado é algo terrível. E uma das causas do afastamento da palavra de Deus é o ceticismo, a incredulidade. E trazendo um pouquinho para o ceticismo, o afastamento com a palavra de Deus
traz de fato a descrença no que Deus pode fazer. A descrença no que Deus pode fazer. O salmista do Salmo de número 119, ele chega a dizer: olha, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Meus amados irmãos, o afastamento da palavra de Deus gera ceticismo. Gera ceticismo ao não enxergar o milagre, a providência de Deus, as benesses de Deus. E gera idolatria. Nós vemos aqui o povo, se você ver em capítulos anteriores, numa total depravação, ao ponto de sacrificarem filhos, de oferecer incenso a deuses. Isso tudo pelo seu afastamento. O povo de Israel estava em um declínio muito sério, espiritual e moral. E tudo isso por conta do afastamento da lei do Senhor, da palavra de Deus. Então, neste momento, eu chamo a sua atenção, meu irmão e minha irmã, que me acompanha neste momento de culto virtual. Como está a sua proximidade com a palavra de Deus? Você tem tido aptidão, você tem tido prazer e tem tido uma vida devocional com a palavra de Deus? Você tem investido tempo com a palavra de Deus e na meditação da mesma? Nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. Salmo de número 1 diz que feliz é o homem, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, e nela encontra o seu contentamento. Esse mesmo homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, diz o salmista ainda que ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dará frutos em sua própria estação. É muito importante que você, meu querido irmão, e eu venhamos priorizar a meditação na palavra de Deus. O povo do Senhor, já diz a palavra, perece por falta de conhecimento. Então eu chamo a sua atenção que nós venhamos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, por meio da oração, por meio da meditação da palavra de Deus. Nós vimos aqui que o afastamento gera incredulidade, gera descrença, no caso, o ceticismo, a descrença, e gera a idolatria. Na verdade, o afastamento da palavra de Deus gera uma série de pecados, não tem como numerá-los, não tem como ser exaustivo, porque nos faltariam argumentos, faltariam palavras para descrever o que causa o afastamento da palavra do Senhor. Mas, ainda assim, eu quero chamar a sua atenção para o que a minha proximidade com a palavra de Deus gera. E a primeira coisa, uma das bases, gera vida. A palavra de Deus, ela gera vida. Então, é indispensável a meditação na palavra do Senhor. É indispensável. Eu convido a você, meu irmão e minha irmã, na oportunidade que ainda temos, se assim eu posso dizer, regalia que ainda temos aqui no Brasil, que aos poucos tem sido tirada. Aproveite o livro sagrado, aproveite a Bíblia. Medite nela de dia e de noite. Encontre e busque nela o seu contentamento. E não há como passar aqui sem lembrar de Martinho Lutero, que ao ler a luz de velas, o justo viverá pela fé, teve a sua perspectiva de vida mudada, a sua visão de fato foi aberta. Nos lembra o salmista falando para que o Senhor desvendasse os olhos dele. Nos lembra o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor ali cega ele, mas depois, espiritualmente falando, ele tem os olhos abertos para as coisas do Senhor. Martinho Lutero foi se assim eu posso dizer, no bom sentido da palavra, um revolucionário no que se refere à liberdade de adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus, a liberdade de expressão, a liberdade de ter ali um manuscrito, a liberdade do povo. Ele foi um certo precursor para que a reforma protestante viesse a acontecer. Uma peça-chave, fundamental. Sabemos que teve outros servos do Senhor que se empenharam nisso. Sabemos que a providência do Senhor não faltou e foi com todos os servos até que Lutero ele abre ali, escancara essa porta para a reforma protestante. Nós somos fruto disso, meus irmãos. Fruto
deste olhar da palavra que Martinho Lutero teve. E a palavra de Deus, ela gera vida. Nós vemos aqui que quando Josias ele escuta o que é lido, ele rasga suas vestes como um sinal de humilhação. Eu acho assim, meus irmãos, eu não consigo meditar na palavra e apenas passar por lá sem de fato fazer uma aplicação à minha vida, sem refletir o quanto foi dolorido para aquilo chegar até mim. Eu não consigo meditar na palavra de Deus como um livro qualquer. E eu não posso fazer isso porque o Espírito Santo que em mim habita, e certamente habita na vida dos irmãos, testifica cada uma das palavras que ali são e foram escritas. Meus amados irmãos, se vocês têm se sentido tristes, amargurados, entristecidos, abatidos, medite na palavra de Deus, pois ela é fonte de vida. Se você se sente na escuridão, lembre-se que ela é lâmpada e luz para o seu caminho. Não deixe que o inimigo venha roubar o seu tempo, tão importante na meditação da palavra do Senhor. Lembra-se que o afastamento dela certamente vai gerar morte espiritual. Afastamento do que Deus pode fazer, vai gerar descrença e tantas outras sortes de males. Mas a proximidade gera vida. Isso nós temos de sobra em Cristo Jesus. Então dedique o tempo que for necessário e preciso para o seu crescimento espiritual. Não menospreze a Bíblia Sagrada. Não menospreze as palavras do Senhor. Os sermões que são pregados, as pregações que são trazidas aos irmãos, aproveite. Que nós venhamos a aproveitar. Eu me coloco neste pacote também. A palavra de Deus gera esperança, gera vida e gera esperança. E neste dia, eu quero chamar a sua atenção. Valorize a palavra do Senhor. E tenha em mente, como diz o profeta Isaías, eu quero ler com vocês, no capítulo 55, do versículo 10 ao 11, ele diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Essa é a palavra do Senhor. E nós temos este manual bíblico, nós temos essa bússola, nós temos a palavra de Deus, que fala no perfeito tom de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a Bíblia é a janela pela qual nós conseguimos olhar para a eternidade. Está difícil manter a visão aqui? O correto é manter a visão no alto. O correto é você manter a sua mente em Cristo. O correto é você estar envolvido com a meditação da palavra do Senhor para dar refrigério à sua alma. Então, neste dia, neste culto evangelístico, eu chamo a sua atenção para a volta às Escrituras. E o Senhor, Ele nos constrange com a sua palavra. Certamente, Ele descortinará muitas e muitas coisas escondidas no seu coração, assim como no meu também. Então valorize a palavra do Senhor. Um exemplo muito interessante do rei Josias, que teve a sua vida mudada, porque depois de ele entender e saber que Deus estava profundamente irado com o povo por conta dos pecados e a sucessão de reis, que antecederam na verdade, ele se arrepende de tais práticas e passa a reformar, a fazer mudanças no que se refere ao cultuar o Senhor. E lembre-se, é tão triste, o livro da lei estava perdido. O livro da lei estava perdido e por isso o povo já não tinha ciência do que de fato era agradar ao Senhor, do que desagradava ao Senhor. A mente estava cauterizada. Mas um rei, tomado pelo constrangimento, pelo poder de Deus, ele rasga suas vestes como sinal de humilhação. E nós vemos ali mais à frente que vão consultar ali a profetisa Uda,
e ela profetiza, fala que certamente o povo passaria por dificuldades, mas que o rei seria poupado, porque mostrou arrependimento. Lembre-se, aquele que confessa diante do Senhor e deixa, esse alcança sim a misericórdia de Deus. Deixe as práticas maus. Priorize de fato o que deve ser priorizado, a saber, a palavra de Deus, o seu relacionamento com Deus. Como é que está? Não estou perguntando se você tem ido à igreja aos domingos que teve oportunidade de ir, se você acompanha todas as lives, todas as programações virtuais, se você tem sido um dizimista fiel. Não é isso. Eu quero saber do seu íntimo como está o seu relacionamento com Deus. Você tem investido tempo neste depósito que o inimigo não pode minar? Invista então, hoje, não amanhã. O que passou, passou, mas hoje é a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em meio a turbulências e essa perspectiva de será que vai melhorar ou não, nós devemos manter a nossa mente firme no Senhor, meditando em sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos. Lembre-se que o distanciamento da palavra de Deus, resumidamente, gera morte. E a sua proximidade, a proximidade com a palavra de Deus, gera vida. Então, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, receba a vida ao meditar na palavra do Senhor. Não seja apenas um ouvinte, mas praticante. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero, neste momento, fazer menção de alguns nomes de aniversariantes dessa semana. Temos aqui Diorides, irmã Diorides, a Grace e hoje o nosso irmão Everton. Que Deus abençoe a vida desses irmãos, derramando da sua presença, da sua graça abundante na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Temos aqui, meus irmãos, também no nosso calendário de oração, nosso irmão Nelson Ceará e sua família, saber nossa irmã Maria Odila, a Simone. Nós temos aqui Neuza Barbosa, a sua família, Osni e família, que nós venhamos apresentar diante do Senhor. Que nós venhamos nos empenhar na intercessão. E eu quero, neste momento, antes de entrarmos nesse período de oração pela vida dos irmãos, tanto os aniversariantes quanto do calendário de oração, quero chamar a atenção de cada um de vocês. Amanhã, meus irmãos, os três poderes vão estar se reunindo, né? Eu falo o poder aqui constituído no Brasil, a parte, né, do executiva, né? Tem o poder executivo, judiciário e legislativo, não sei a ordem certa, mas são esses três. E os líderes vão estar se reunindo para tratar questões relacionadas a como devem agir nesse momento de desentendimento, de desinformações relacionadas à Covid, o que deve, quais são as medidas ou não. Eu peço que a igreja do Senhor venha se pôr de joelhos e orar por esta causa. Sabemos que o nosso cuidado, como eu li hoje, é nada se o Senhor não estiver conosco. Mas nós devemos apresentar diante do Senhor as nossas causas, a causa dos nossos e dos nossos irmãos e conhecidos. Então, apresente diante do Senhor, eles vão estar se reunindo, que nós possamos, como igreja, nos dobrar, chorar diante do Senhor, pedindo o socorro e o auxílio, porque Ele é o socorro bem presente na hora da tristeza, da angústia. Ele é o nosso Deus. Mas que nós possamos apresentar os líderes, né? O presidente, os presidentes, porque cada um representa ali o seu poder e a sua liderança. Passamos então, meus irmãos, começando orando, agradecendo por esta palavra e finalizando com uma oração de intercessão. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o agente interior, haja de fato em nós, em nossos corações. Que nós possamos nos derramar diante de Ti, arrependidos e prontos para viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Por quê? Já não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor quem vive em nós. Então, que nós venhamos viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos ajude a pôr em prática esta palavra. Também te peço, Senhor, pela vida dos aniversariantes desta semana, que
Que o Senhor possa estar dando cada vez mais e mais vida, graça, saúde para cada um deles, fortalecendo-os em todas as áreas da vida deles, espiritual, física, financeira, conjugal para quem é casado. Senhor, entra com a tua providência. Também eu quero pedir que a tua bênção, que a tua mão se estenda, Senhor, à família do nosso irmão Nelson, a família da nossa irmã Neuza e a família do nosso irmão Osni. Senhor, entre com a tua providência, guardando-os, livrando-os de todos os males, escondendo-os, Senhor, debaixo de tuas asas. Guarde o teu povo, Senhor, renova as forças deles, ó Deus, dê a eles motivação e esperança para continuar, e sabendo sempre que o nosso lar não é aqui, nós estamos encaminhadas, Senhor, caminhando em direção a Canaã celestial. Sê conosco, Senhor, sê com teu povo e nos outorga a tua bênção, a tua graça uma vez mais. Senhor, traga refrigério para as nossas almas. Senhor, repreenda todo o mal, no nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nós e também através de nós, por mais que pecadores que somos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma ótima e excelente noite na presença do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e dos seus familiares também.